Você já parou para pensar onde os bilionários realmente investem? Na verdade, mais do que isso. Você já parou para pensar onde os bilionários de hoje investiram lá atrás para se tornarem bilionários? Será que eles colocam o dinheiro deles em apostas ousadas, em criptomoedas da moda ou naquelas ações que prometem 10 vezes de retorno no curto prazo? A resposta para essas perguntas vai te surpreender, porque o que move quem já tem muito dinheiro hoje e que essas respostas deveriam mover nós que estamos começando uma jornada de investimentos não é enriquecer rápido, é primeiro de tudo garantir que você nunca vai perder dinheiro. Eu sou a prova viva disso. Lá atrás, quando eu comecei a investir, e isso acontece com grande parte dos investidores, o investidor que começa muitas vezes com pouco dinheiro, ele quer multiplicar aquele pouco dinheiro mais rápido e ele pensa, depois que eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou de forma mais conservadora. E todas as vezes que o investidor tenta essa jogada, o resultado é ruim. O resultado é perder dinheiro. Foi assim comigo lá atrás. E quando, depois de perder 2 vezes tudo que eu tinha investido, buscando um retorno rápido no curto prazo, na terceira vez que eu voltei para a Bolsa de Valores, o meu grande objetivo era, não vou perder dinheiro. E aí, uma mágica aconteceu. Porque quando eu busquei ser o mais conservador possível, quando eu busquei garantir que eu não ia mais perder, foi quando eu comecei a ter os melhores resultados. Quando eu realmente comecei a ver o meu dinheiro se multiplicar, meu patrimônio começar a crescer, minha renda passiva começar a crescer. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como os bilionários pensam sobre risco, sobre construção de renda passiva, sobre proteção e o que você pode aplicar hoje, obviamente, mesmo sem ser um bilionário, para você construir riqueza de verdade, para você construir o seu patrimônio na bolsa de valores de forma segura. Então, fica até o final desse vídeo aqui, porque tem uma lição nesse vídeo que vai mudar completamente a forma que muita gente, muitos de vocês pensam sobre investimentos, beleza? Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, e aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos em bolsa de valores, sem burocracia, sem enrolação, sem palavras difíceis, investimentos para as pessoas comuns, para as pessoas normais, para você poder investir na bolsa de forma segura, sabendo exatamente o que você está fazendo. Se você quer aprender a investir com segurança, quer construir renda passiva e um dia até chegar à independência financeira com seus investimentos, esse canal é feito para você. Então, importante, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Toda semana a gente tem 3 vídeos novos para te ajudar nessa jornada e aqui a gente fala só do que realmente funciona no mundo dos investimentos. Pra gente começar, vamos falar sobre o que move os bilionários. E olha só, quem já construiu uma fortuna não tá buscando multiplicar por 10 o patrimônio. E aqui vem um insight muito bom, porque esses caras que já têm muito dinheiro investido e não estão buscando multiplicar o dinheiro, o patrimônio por 10 vezes, na maioria das vezes são os que conseguem multiplicar por 10 vezes o patrimônio. Ao contrário de quem tá buscando multiplicar 10 vezes o patrimônio, na maioria das vezes não consegue multiplicar nem por 2. Os bilionários, eles investem buscando preservar o que tem, ou seja, eles valorizam muito o dinheiro deles, eles buscam gerar renda previsível e a gente só vai ter renda previsível quando a gente investe em negócios sólidos, e eles também buscam proteger o capital contra crises, porque eles sabem que as crises vão acontecer. Daqui a pouco aqui nesse vídeo eu vou falar sobre alguns bilionários, inclusive como eles investem o dinheiro deles. E é importante a gente entender que todos eles seguem o mesmo tripé de estratégia. Primeiro, eles buscam construir uma estrutura de patrimônio. Segundo, eles fazem uma diversificação inteligente. E outra é a visão de longo prazo. Nenhum deles entrou no mundo dos investimentos pensando em resolver a vida deles em 1 ano. E quando a gente fala de diversificação, é importante a gente frisar, porque eu sempre falo aqui nos vídeos, nas minhas aulas, nos meus livros, em todo lugar. A diversificação talvez seja o pilar mais importante de uma carteira de investimentos. E quando a gente olha para os bilionários, eles não têm todos os investimentos deles em um único tipo de investimentos. Eles fazem uma diversificação dos investimentos. Só que eles também sabem que diversificar não é sair comprando um monte de coisas aleatórias, investindo em um monte de coisa aleatória. É montar um sistema que vai conseguir unir, primeiro, ativos que geram caixa agora, ativos que crescem
crescem com o passar do tempo, ou seja, que vão estar maiores no longo prazo, e ativos que blindam a riqueza. Essa é a base da arquitetura financeira de todos os bilionários. O mais famoso de todos, talvez no mundo dos investimentos, é o Warren Buffett. E o Buffett, ele é um exemplo clássico disso. O Buffett, ele não espalha dinheiro em tudo que aparece. Tudo bem que hoje em dia o Buffett tem a Berkshire, né, que é uma baita gestora de investimentos, mas vamos pensar lá atrás um pouco, quando ele ainda era um investidor independente, vamos dizer assim. Ele ainda assim, ele não tinha uma carteira com aquele monte de ativos, ainda mais quando a gente compara com o tamanho do patrimônio dele. O Buffett, ele sempre escolheu poucos ativos, ativos de altíssima qualidade, e segurava esses ativos por décadas. Hoje, e naquela época também, alguns ativos que estão ainda dentro da carteira do Buffett. Empresas como a Coca-Cola, como a American Express, que são empresas que são muito sólidas, têm um lucro previsível e são marcas eternas, né? A Coca-Cola tá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos há mais de 100 anos. Só que o Buffett também investiu na Apple, e ele é um dos sócios, um dos grandes sócios da Apple. E a Apple tem uma tecnologia madura, tem um fluxo de caixa absurdo, e ele mesmo diz: a diversificação é proteção contra a ignorância. Porque tem muito investidor que acha que é mais esperto que os outros, ou acha que é mais inteligente do que os outros, que acha que não precisa diversificar. E quando a gente olha um exemplo como o Buffett, o maior investidor de todos os tempos, e ele fala da importância da diversificação, que ele mesmo não pode se achar mais inteligente do que os outros e diversifica os investimentos dele, mostra que realmente a diversificação inteligente é importante. O Buffett, ele nunca tentou adivinhar qual vai ser o próximo foguete, a próxima ação que vai disparar 300% na bolsa. Ele compra ações daquelas empresas que literalmente imprimem dinheiro. E o que ele faz? Ele espera o tempo trabalhar por ele. Essa é basicamente a filosofia do Buffett. E se a gente for pensar, tem muito da filosofia dele que a gente pode trazer para nós e fazer com que a gente tenha ótimos resultados. Agora, um outro bilionário e que investe de forma um pouco diferente, com outro viés, e é o Elon Musk. A gente pode dizer que o Elon Musk, ele também tem uma diversificação, mas é uma diversificação, vamos dizer assim, com propósito, né? Porque se o Buffett é aquele investidor clássico, o Elon Musk, ele é quase que o oposto, só que com a mesma inteligência na estratégia de investimentos. Ele também não investe em qualquer coisa. O Musk, ele definiu que ele ia investir em setores do futuro. Então ele investiu na Tesla, ele é um dos maiores acionistas, ele é praticamente o dono da Tesla. A Tesla, ela é uma empresa de energia limpa e de veículos elétricos. Ele investe na SpaceX, que é um domínio logístico global com satélites da Starlink, enfim, uma empresa que vai pro espaço literalmente. Ele também investe na Neuralink, que é uma empresa de biotecnologia neural. Ele investe em comunicação e influência através do X ou X, que é o antigo Twitter. Então, para muita gente pode parecer aleatório, só que não é. Tudo se conecta no mesmo ecossistema de poder econômico e tecnologia. É uma diversificação temática, onde um negócio acaba fortalecendo o outro. Então, a gente precisa entender o que a gente pode trazer também dessas estratégias lá de fora do Buffett e do Musk para nossa estratégia, para o investidor pequeno, às vezes para aquele investidor que está começando a sua jornada de investimentos. Só que não é só lá fora que a gente tem os bilionários investidores. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo clássico, né? Se a gente está falando de investimento, de renda passiva, de construir patrimônio, não tem como a gente deixar de falar do Barsi. O Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira e, obviamente, ele vive há muito tempo 100% dos dividendos dele. O método do Barsi, ele é incrível porque ele é simples, só que poderoso. O Barsi, ele decidiu investir somente em empresas resilientes. Ele compra ações de empresas lucrativas com ótimo histórico de dividendos. E o Barsi, ele só gosta de comprar quando o preço tá descontado. E aí vem um asterisco. Por quê? O que o Barsi faz hoje é muito legal. Só que hoje o Barsi, ele é bilionário. Talvez, se a gente voltasse no tempo, a gente ia ver essa estratégia um pouco diferente. Por quê? Porque pro pequeno investidor, pro investidor iniciante, comprar só quando o preço tá descontado não vai fazer tanto sentido e não vai entregar o mesmo retorno. O mais importante é a gente sim olhar para empresas de setores resilientes ou
empresas que são resilientes, empresas que têm um ótimo histórico de lucro, um histórico de dividendos, mas manter a consistência nas compras, nos nossos investimentos. Então, por exemplo, o Barsi, ele segue o método BEST, né? São ações de bancos, de energia, de saneamento e de telecom. Olha, eu aprendi muito com o Barsi, com toda a metodologia, a filosofia de investimentos dele. Tem coisas que eu acho que não faz tanto sentido, por exemplo, ele não investe em fundos imobiliários e hoje em dia para ele não faz sentido mesmo, mas para o pequeno investidor faz muito sentido. Ele também investe em empresas de telecomunicação e é um tipo de empresa, um setor que eu não gosto de investir, eu não invisto porque eu acho que nós estamos passando por uma grande mudança e o jeito que a gente usa internet, móvel, internet, Wi-Fi na nossa casa e o próprio jeito da gente usar o telefone tá passando por uma grande mudança. Eu não sei como é que vai ser o futuro dessas empresas, mas não tem como negar. O Barsi é uma baita referência. O Barsi é um cara que a história dele é maravilhosa, toda a filosofia dele faz muito sentido. E uma coisa que é muito legal, e isso eu aprendi muito com ele, o Barsi não investe em qualquer empresa para vender caro, ele investe para nunca mais precisar vender. E olha só, não é só o Barsi que faz isso. Os grandes investidores, assim como o Buffett e tantos outros que realmente construíram patrimônio, muitos que você nem conhece, muitas pessoas no Brasil que vivem de renda fizeram a mesma coisa, investiram em empresas para nunca mais vender. E se você quer entender um pouco mais sobre bolsa de valores, se você quer aprender a selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, montar uma carteira que gere renda passiva, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você garantir esse livro aqui, o Bolsa de Valores para Iniciantes. Aqui, e é um livro físico, tá? São 169 páginas para te ajudar nessa jornada de investimentos. É para quem tá no absoluto zero e também para quem já investe e quer melhorar os seus resultados, quer aprender toda essa metodologia do investidor de longo prazo, do investidor buy and hold. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você garantir o seu exemplar com frete grátis e um bônus especial, que é um grande treinamento onde eu vou te mostrar como que você vai construir uma carteira de investimentos para investir pelos próximos 10 anos e conseguir se aposentar, ou seja, construir uma aposentadoria milionária em 10 anos na Bolsa de Valores. E é um treinamento 100% gratuito para vocês aqui do YouTube que garantirem um exemplar, tá? Então o link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, agora a gente falou sobre o Buffett, sobre o Musk, sobre o Barsi. E esses três são apenas 3 exemplos dentre tantos outros que a gente poderia dar. E o que todos esses investidores têm em comum? Você quer saber o padrão que esses bilionários têm? Todos eles não jogam para ganhar rápido. Todos eles estão no jogo de longo prazo. Todos eles estão ali para construir patrimônio. Agora você vê como isso é importante. Tem um monte de gente vendendo sonho na internet, falando, você vai ganhar dinheiro rápido. Esses caras que realmente construíram coisas, jogam o jogo do longo prazo. Eles não jogam esse jogo para ganhar rápido. Muitas vezes eles ganham, mas o objetivo é de longo prazo. E eles conseguiram arquitetar essa riqueza com investimentos com base em uma renda garantida, com previsibilidade, e só empresas muito sólidas vão te dar essa previsibilidade. Eles fazem uma diversificação global, ou seja, principalmente a gente que mora aqui no Brasil, não investir 100% do nosso capital só no Brasil, e também investem em ativos que vão proteger o patrimônio, além de investir direta ou indiretamente em imóveis, através de ações de empresas que fazem a gestão de imóveis ou fundos imobiliários. Por quê? Isso daí gera renda recorrente, renda mensal. E outra coisa importante, todos têm uma gestão profissional dos seus investimentos. E quando eu falo que é uma gestão profissional, você não precisa ser um especialista em investimentos nem em economia. É simplesmente você saber o que você está fazendo na Bolsa de Valores, como que você está investindo, em quais tipos de empresas que você está investindo. É importante demais saber isso. E eu não posso deixar de falar, se você quer aprender mais disso, esse livro vai te ajudar. Para quem quer realmente dar um passo a mais, para quem quer realmente aprender a fazer essa gestão, é importante. Tem vídeo novo aqui no canal 3 vezes por semana. E esses vídeos realmente vão te ajudar porque eu compartilho um conteúdo de muito valor. Agora, quem quer acelerar mais, quem quer ter um guia, aqui na descrição tem o link para você garantir um exemplar, beleza? Finalizando, esses bilionários, eles não se tornaram bilionários por sorte, eles se tornaram bilionários por estratégia, estrutura e paciência. E essa mesma estratégia, estrutura e paciência pode fazer você se tornar um milionário ou um multimilionário. Eles sabem que o segredo não é correr atrás do dinheiro, é investir para fazer o dinheiro
trabalhar para eles. Então, se você quer começar a investir como os grandes e, mais importante, ter resultado como os grandes, começa pequeno, só que começa já com a mentalidade certa. Busque renda, busque proteção, busque consistência e busque previsibilidade. Invista hoje para colher no futuro e você vai colher muito antes do que você imagina. Certo, senhoras e senhores? Se esse vídeo te ajudou a entender mais como que os bilionários realmente investem, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, porque aqui nesse canal eu te ensino a construir a sua carteira de investimentos, o seu patrimônio para gerar renda passiva e até viver de renda, certo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.